Conhece aquela sensação quando aparece um número no seu telefone e seu primeiro pensamento não é: "Oh, ótimo, me pergunto o que eles querem dizer", mas "Oh, ótimo, o que eles precisam?". Neste vídeo, vou explicar as 5 razões pelas quais os homens mais velhos estão deixando todo mundo de lado silenciosamente. Não apenas as mulheres, não apenas nos encontros, todo mundo. E quando chegarmos à razão número 5, você vai entender exatamente por que eles não sentem nem um pouco de culpa por isso. E mais adiante neste vídeo, falarei sobre um homem que pagou o casamento da filha, o custo total, compareceu, cobriu tudo. E o que aconteceu exatamente 2 anos depois? E as 4 palavras que ele usou para descrever isso que não consegui tirar da cabeça. Irmão, vamos entrar nisso. Isto é o interessante sobre essa sensação. No momento em que passa pela sua cabeça o que eles precisam, você já fez o balanço. Você seguiu o padrão por tempo suficiente para que ver o nome deles em uma tela diga tudo sobre por que estão ligando. Os homens não percebem isso da noite para o dia. Isso vai se acumulando. Nas primeiras vezes que você atende, você ajuda. Você se sente bem com isso. Como se fosse o tipo de homem que aparece quando as pessoas precisam. Depois você espera a retribuição. Ela não vem. A próxima vez é na mesma direção, eles ligando, você dando. Mesma direção depois disso. E em algum momento do caminho, sem tomar uma grande decisão a respeito, você deixa de chamar de coincidência. Um homem da nossa comunidade, que se autodenomina LG Hangerman, teve a conversa com seus 2 filhos adultos, que muitos homens em nossa sessão de comentários acabaram tendo. Ele disse a eles que não podia mais ser o caixa eletrônico deles. Filhos mais velhos, ambos solteiros, ambos com idade suficiente para gerir suas próprias vidas. Ele não os estava abandonando, estava apenas sendo honesto. Não posso continuar financiando isso. Está afetando minha aposentadoria. Vocês têm que se virar sozinhos. Eles o chamaram de pai negligente. Depois pararam de falar com ele e levaram seus netos com eles. Reflita sobre isso por um segundo. Ele não deixou ninguém. Ele parou de assinar os cheques. No momento em que o dinheiro parou, a relação também parou, o que diz tudo o que você precisa saber sobre que tipo de relação era na realidade. Alguns homens em nossos comentários têm um nome para essa dinâmica. Eles chamam de o caixa eletrônico com batimento cardíaco. Você não é um pai, não é um amigo, não é uma pessoa. Você é uma máquina que dispensa dinheiro vivo e que, de vez em quando, precisa ser lembrada de sorrir nas reuniões familiares. E o que acontece com um caixa eletrônico é que ninguém sente falta dele quando o dinheiro acaba. Simplesmente procuram outro. Agora, alguns de vocês podem estar pensando que isso é extremo, que essa não é a sua situação. Talvez não. Talvez para você seja mais sutil. As ligações que só chegam quando se precisa de algo. Os contatos que desaparecem no momento em que as coisas vão bem. As conversas que sempre giram em torno dos problemas deles, e no segundo em que você tenta falar algo seu, o assunto muda. Nem sempre é uma ruptura limpa. Às vezes é apenas um dreno lento, mas a sensação é a mesma. Você acorda um dia e percebe que tem sido a pessoa que sempre está lá, e muito raramente foi aquela por quem os outros estiveram presentes. Alguns de vocês sabem exatamente quando essa revelação chegou. Não foi uma briga, nem um colapso, apenas uma terça-feira tranquila em que o telefone não tocou e você pensou: quer saber? Nunca toca a menos que se precise de algo. E não havia tristeza nisso, apenas reconhecimento. Como se você estivesse caminhando com algo que não queria olhar diretamente, e finalmente olhasse. Quando um homem aos 60, 65, 70 anos finalmente deixa isso penetrar, sem dar desculpas por ninguém, algo muda e não há mais volta. Essa é a razão 1, o padrão de quem liga e por quê. Mas aqui está o que torna a razão 2 diferente e, de certa forma, mais difícil. A razão 1 trata de homens que perceberam e se retiraram. A razão 2 trata daqueles que viram claramente e seguiram em frente de qualquer maneira, os que continuaram dando muito depois de saberem, e o que essa escolha lhes custou finalmente. Há um tipo específico de homem sobre o qual esta razão trata. Não aquele que se retirou no momento em que viu o padrão, mas aquele que disse a si mesmo: esse não sou eu.
Eu não fico contando pontos. É isso que as pessoas boas fazem. E durante anos, talvez décadas, operou sob essa premissa. Deu sem manter um registro, apareceu sem esperar nada em troca, apegando-se à crença de que, se você for genuinamente generoso com as pessoas, no final tudo volta. Até o dia em que olhou para cima e percebeu que as pessoas com quem ele não contava pontos estavam contando pontos com ele de forma absoluta. Alguém da nossa comunidade, Purple Storm, falou de uma mulher e de toda a sua família por quem ele se preocupava de verdade. Todo Natal ele trazia presentes, não um nem dois, 5 presentes. Todo ano ele sempre aparecia, sempre dava, e nunca recebia um em troca, nem mesmo um cartão ou uma mensagem. E a parte realmente dolorosa do seu comentário foi esta. Chegaram ao ponto em que esperavam os presentes. Simplesmente era dado como certo. Ele era quem dava, e eles os que recebiam. Esse era o acordo. Então, um ano ele parou de ir lá. Sem discussões, sem explicações, simplesmente não apareceu. E o que aconteceu? Nada. Nem uma ligação perguntando onde ele esteve, nem uma verificação. Silêncio. Esse silêncio disse a ele mais do que os anos anteriores de doação unilateral haviam dito. Ele não tinha uma relação com essas pessoas. Era um serviço que eles utilizavam. No momento em que o serviço parou, o interesse também parou. Pense nisso por um segundo. Ele deu 5 presentes de Natal todo ano durante anos. Recebeu 0 em troca, nem uma única vez. E ainda assim, eles esperavam os presentes. Sabe o que é isso? É um serviço de assinatura que esqueceram que deveriam pagar. Só que a fatura nunca chegou. E no momento em que ele cancelou a assinatura, nem sequer ligaram para o atendimento ao cliente. A maioria de nós foi ensinada que o amor é assim. Você dá sem contar pontos. Você não faz transações com as pessoas que importam para você. E por um tempo, isso parece integridade. Parece a forma correta de ser um homem, até que os anos se acumulam e você percebe que tem chamado exploração de generosidade e confundindo uma estrada de mão única com um relacionamento. Aqui está a parte mais difícil. Com Purple Storm, ele parou. O silêncio confirmou e ele seguiu em frente, limpo. Alguns homens não têm esse momento tão claro. Alguns homens dão tudo no momento individual mais importante de um relacionamento e ainda assim não recebem nada em troca. Essa é a razão número 3. E quero que você ouça isso de verdade. Há um comentário que quero compartilhar de um de nossos vídeos. Um homem que se autodenomina Cliff Goodman permaneceu em um casamento ruim mais tempo do que deveria, manteve as coisas unidas pelas crianças, finalmente saiu e, quando sua filha se casou, ele pagou o casamento, compareceu, cobriu tudo. Ele era assim. 2 anos depois, todos os seus filhos haviam ido embora. Ele escreveu 4 palavras para as quais continuo voltando. Essa é a última facada. Não foi uma saída dramática, nem um confronto. Simplesmente se foram. E a forma como ele descreveu já nem era mais raiva, era clareza. Como se o casamento fosse a transação final. Ele pagou, eles receberam, e uma vez liquidada a conta, ele já não servia mais para nada. Isso não acontece em todas as famílias. Alguns homens têm filhos que realmente estão lá, e esses homens não estão cortando relações com ninguém. Mas há um padrão específico que percorre o suficiente desses comentários para que não possa ser uma coincidência. Os filhos adultos que se mantiveram leais a uma mãe que passou anos envenenando a relação. Aqueles que tratam o pai como se ele devesse uma dívida impagável. Aqueles que apareceram quando havia algo para receber e desapareceram assim que a conta estava vazia. E os homens que viveram isso, depois de dar e ver como tudo ia em uma só direção por tempo suficiente, acabam fazendo o que LG Hangerman fez, o que Cliff Goodman fez, o que o homem de 65 anos que não conseguiu um sofá por algumas semanas fez. Eles param. Não como castigo nem como estratégia, simplesmente param. Porque há um limite para quantas vezes um homem pode financiar algo que não o financia de volta antes de finalmente fazer um balanço honesto. E quando o faz, quando realmente se senta para analisar sem suavizar nada, o que encontra é o que a maioria dos homens em nossa seção de comentários já sabe. O relacionamento nunca foi o que ele pensava.
Era um caixa eletrônico com batimento cardíaco, um recurso disfarçado de relacionamento. Imagine isto. É sábado. Você está no guichê de apostas com o programa de corridas à sua frente, um café na mesa, os cavalos nas telas. Seu telefone está virado para baixo. Ninguém precisa de nada de você neste momento. Ninguém vai ligar no meio disso para dizer que há uma situação que só você pode resolver. Ninguém está calculando quanto resta para você. Essa não é uma imagem triste. É um homem que fez as contas. Agora, aqui está a parte de que ninguém fala. Cortar pessoas que te esgotam não parece uma perda. Não depois de um tempo. O que se sente, segundo dirão os homens que vivem isso há anos, é algo mais parecido com o oposto de uma perda. Mas chegar lá requer um passo a mais, e este é o que explica todos os outros. Há algo que acontece quando um homem finalmente se retira de uma amizade, de um filho adulto, de qualquer relacionamento que tenha funcionado em uma única direção, que lhe diz mais do que anos de generosidade disseram. A resposta, e é sempre a mesma resposta, não é tristeza, nem uma tentativa de reparar, mas o desaparecimento imediato. Como alguém que estava sob sua luz no momento em que você se moveu. Um homem em nossa sessão de comentários de um vídeo que fizemos sobre encontros. Saiu com uma mulher, disse a ela que carro dirigia e ela literalmente o seguiu até o fundo do estacionamento, depois do jantar para verificar o carro, antes de se comprometer com um segundo encontro. Ela não achou que ele perceberia, simplesmente caminhou casualmente ao redor do prédio para confirmar o ativo. Ele percebeu. Foi para casa. Nunca mais ligou. E o que o impactou não foi a audácia disso. Foi o quão natural foi para ela fazer aquilo. Como se fosse um procedimento padrão, como verificar o histórico do carro antes de comprá-lo. Disse que dirigiu para casa rindo. Não porque fosse engraçado, mas porque era a coisa mais clara que alguém já tinha feito. Ela não o estava avaliando. Estava avaliando o patrimônio líquido dele sobre rodas. E no momento em que isso foi confirmado, o resto da noite fez todo o sentido. As perguntas sobre onde ele morava, o que fazia, há quanto tempo estava lá, tudo auditoria, tudo controle de inventário. Essa é a prova de recursos em tempo real. E uma vez que você viveu isso em um relacionamento com seus filhos, com um amigo que reaparece quando chega a herança, você para de se surpreender. Começa a ver antes. E o que um homem aprende disso não é amargura, é clareza. O relacionamento nunca foi realmente sobre ele. Era sobre o que ele fornecia. O ato de dar não era amor, era uma fatura. A proximidade não era genuína, era condicional. E a condição era: continue financiando isso. No momento em que parou, ele descobriu. Isso é o que a prova de recursos sempre oferece. Não um coração partido, nem ira, apenas informação. Clara, final e impossível de rebater. Essa é a razão 4, e leva diretamente a que explica todas as outras. A maioria desses homens, Cesar Inver, L.G. Hangman, Cliff Goodman, nenhum deles carecia de coração. Não eram calculistas. Deram durante anos, às vezes décadas, porque realmente se importavam. A tragédia não é que se aproveitaram deles. A tragédia é que eram homens bons em relacionamentos, que só os valorizavam pelo que podiam produzir. E uma vez que finalmente viram, realmente viram, fizeram o que qualquer pessoa com visão clara faria. Pararam de produzir para pessoas que nunca se importaram com o produtor. Há outro homem em nossa comunidade, Todd Cohen, que acabou de completar 55 anos, que terminou um relacionamento de 12 anos. Não por nada dramático, mas porque os filhos adultos da mulher, pessoas na casa dos 30 anos, ainda não podiam se sustentar, ainda precisavam que os mantivessem, e ele viu como sua parceira colocava todo o seu empenho em permitir isso. E se viu sendo absorvido lentamente por essa mesma dinâmica. E um dia, ele fez as contas sobre o que estava aceitando se ficasse. Disse: estou tão exausto, é hora de me preocupar comigo mesmo. Esse não é um homem que desistiu do amor. Esse é um homem que finalmente leu as letras miúdas. Não com barulho, nem de forma dramática, apenas com tranquilidade. Um homem que vive sua vida sob seus próprios termos. Uma noite de cartas na garagem de alguém em uma sexta-feira. Números de loteria que ele joga desde 1987.
tardes que pertencem a ele, ninguém auditando onde ele esteve ou o que gastou ou por que parece distraído. Uma vida que realmente se encaixa. Mas aqui está o que não te contei ainda. Os homens que chegam até este ponto, os que fizeram o balanço completo e saíram do outro lado, descrevem algo específico que a maioria das pessoas nunca espera. Essa é a razão número 5. E esta é a que envolve todo o resto. Kaiser Inver, de 65 anos, levou seu amigo para uma cirurgia, hospedou um colega de trabalho, substituiu tios e tias para seus sobrinhos e precisou de um sofá. Nenhum único deles respondeu. Isto foi o que ele disse, que estivera assimilando a compreensão de que a maioria das pessoas que pensava estarem em sua vida, pessoas que conhecera no trabalho, na escola, bares, no bairro ao longo dos anos, eram na verdade apenas conhecidos passageiros. Gente legal o suficiente, não gente má, simplesmente pessoas que nunca estariam lá quando algo realmente exigisse presença. E quando finalmente aceitou isso, quando parou de encenar a ficção de que eram relacionamentos profundos, algo inesperado aconteceu. Ele se sentiu melhor. Não de uma maneira triste ou de conformismo. Usou a palavra estimulante. Uma vez que você percebe que a sociedade o tem manipulado todos esses anos sobre como você deveria viver sua vida, a sensação de libertação e liberdade é estimulante. Esse não é um homem que perdeu algo. Esse é um homem que escapou. É assim que se parece o balanço completo. Você soma cada relacionamento, não apenas os românticos, todos eles frente à medida real. O que eu coloquei? O que voltou para mim? E quando você remove as desculpas, a culpa e as histórias que contava para si mesmo sobre por que não apareceram quando você precisou, o que resta é apenas o livro de contas. E para muitos homens aos 60, 65, 70 anos, o livro de contas é claro. Então eles se tornam silenciosos, param de tomar a iniciativa, param de fingir cordialidade, disponibilidade e portas abertas. E as pessoas ao redor chamam isso de retraimento, chamam de amargura, chamam de um homem que desistiu das pessoas. Por dentro, não se parece em nada com isso. Por dentro, parece um homem que finalmente direcionou sua energia para coisas que realmente lhe devolviam algo. A partida de cartas na tarde de terça-feira com os 3 caras que realmente te ajudariam a mover um sofá. O sábado de manhã, onde não se deve nada a ninguém. O telefone que agora só toca quando alguém realmente tem algo a dizer, não algo a pedir. A conta bancária que finalmente se move em uma única direção, porque você parou de ser um colchão financeiro que nunca perdia o sono pela sua aposentadoria. Esses homens não estão vazios. Estão cheios. Apenas cheios de coisas que eles mesmos escolheram. E há uma diferença entre uma vida que é tranquila, porque falta algo, e uma vida que é tranquila, porque finalmente você eliminou tudo o que era ruído. Agora, aqui está a parte de que ninguém te avisa. A reação contrária. Não vem de estranhos. Vem de dentro da família. O irmão que liga, e isso é incrível. O irmão que liga pela primeira vez em 8 meses, especificamente para dizer que você está sendo egoísta. O filho adulto que não teve tempo para você quando você precisou de um sofá e que de repente tem muitas opiniões sobre sua decisão de parar de tomar a iniciativa. O primo no dia de ação de graças que ouviu dizer que você tem se distanciado e quer que você saiba que família é família. A audácia disso seria engraçada se não fosse tão previsível. Eis o que está acontecendo na realidade. Eles se sentiam confortáveis quando você dava. Você era previsível, estava disponível e era de baixa manutenção para eles. No momento em que você parou, você se tornou um problema a ser gerido. Porque um homem que entendeu as contas é uma ameaça direta para todos que se beneficiavam de ele não as saber. Sua clareza os incomoda. Sua independência os coloca na defensiva. E em vez de examinarem por que o seu afastamento os incomoda tanto, é mais fácil te chamar de egoísta e esperar que você se desculpe para voltar ao acordo anterior. Não faça isso, porque por dentro, o que esses homens descrevem não é pena, nem vazio, nem o prêmio de consolação de uma vida pequena e tranquila. O que descrevem é um homem cujas tardes lhe pertencem, cujo dinheiro vai para onde ele decide, cujo telefone não é mais temido,
cujos sábados não estão mais reclamados pela agenda de outra pessoa, antes mesmo de ele ter levantado da cama, cujos amigos, os de verdade, os poucos, são os que realmente apareceriam com um sofá. Isso não é nada, isso é tudo. Permita-me dizer algo ao homem que está assistindo a isso e que já se reconheceu nele. Você não está quebrado. Você não é frio. Você não está falhando em algo que todos os outros resolveram. Você olhou honestamente para o que certos relacionamentos estavam custando a você, em tempo, em dinheiro, em energia, em anos de estar lá para pessoas que não estiveram para você, e tomou uma decisão. A sociedade tem uma palavra para isso: egoísta. Recorrem a essa palavra toda vez que um homem decide que sua própria vida importa tanto quanto a dos outros. Eis o que é na realidade. É um homem que fez as contas com honestidade, que olhou para o que investiu contra o que recebeu e tomou a mesma decisão racional que tomaria sobre qualquer outra coisa que estivesse perdendo dinheiro por décadas. Você não ficaria em uma sociedade empresarial que te sangrasse a cada ano sem retorno. Você não chamaria isso de lealdade. Chamaria de um mau negócio e iria embora. Os homens desses comentários, os que têm 60 e 70 anos, que continuam de pé, construindo algo que lhes pertence, fizeram exatamente isso. Fecharam as contas que estavam sempre em déficit. E o que encontraram do outro lado não foi vazio. Foram simplesmente suas vidas, finalmente deles de verdade. Se você já tomou essa decisão, você sabe. Sabe o que sentiu naquela primeira manhã quando acordou e percebeu que ninguém precisava de nada de você. E em vez de se sentir vazio, sentiu-se você mesmo pela primeira vez em anos. E se você está bem no limite agora mesmo, olhe para Kaiser Inver, olhe para LG Hangman, olhe para Cliff Goodman, que pagou o casamento e ainda assim perdeu tudo e ainda assim encontrou o caminho para o outro lado. Todos eles estiveram exatamente onde você está, cada um deles. Deixe sua idade nos comentários e me diga para qual relacionamento você finalmente parou de dar explicações. Nos vemos no próximo. Cuide-se. Se esta história mudou sua forma de ver as pessoas em sua vida e a energia que você entrega, por favor, inscreva-se e dê um curtir no canal. Estamos descobrindo a história e as verdades que a sociedade muitas vezes tenta enterrar. Plante